Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal SPFC TV, Léo Jesus. Bom domingo para vocês que estão acompanhando, ou para quem está acompanhando depois de domingo também, uma excelente semana. Precisamos conversar sobre o empate do São Paulo contra a equipe do Avaí, empate doloroso. E olha, teve coisa séria depois desse empate, hein, gente? Teve o Rogério Ceni expondo aí o goleiro Jandrei. Vai me parecer aí um fim de linha para o Jandrei, pelo menos quando o assunto for goleiro titular do São Paulo, hein? Vamos conversar sobre essa coletiva aí, vamos falar também sobre a realidade que o torcedor do São Paulo deveria entender e que o Rogério Ceni, principalmente, deveria olhar com mais carinho. Estamos falando da Copa Sul-Americana. Vamos fazer o seguinte, vem o tic-tac para a gente começar a resenha que fica mais claro. Pessoal, então vamos lá primeiro, falando aí da partida. Na sequência eu quero falar sobre, para mim, a catastrófica entrevista coletiva de Rogério Ceni e também sobre o verdadeiro caminho que o São Paulo, pelo menos na minha opinião, e aí nós vamos debater juntos, deveria tomar. Partida do São Paulo, pessoal. Mais um resultado entregue do São Paulo, já é a quarta vez. Olha isso, São Paulo agora tem 14 pontos na tabela e poderia já ter 22 pontos. O São Paulo entrega um empate de um jogo ganho para o Fortaleza. Lembram dessa partida? Gol do Pikachu no final, jogo ganho do São Paulo, jogo ganho contra o Corinthians, jogo ganho contra o Ceará, e esse, para mim, contra a equipe do Avaí, foi o pior de todos. São Paulo fecha o primeiro tempo merecendo a vitória, não foi um jogo primoroso, mas o São Paulo ganhando de 1-0 merecido, né? Batida de pênalti do Reinaldo, que dificilmente vai errar um pênalti, e aí vem para o lance capital do começo do segundo tempo, mais um pênalti para o São Paulo, e o Reinaldo bateria e faria o segundo gol, mas deixou, sabe lá Deus por quê, porque demônios não bateu o pênalti, seu Reinaldo, e entrega para o Caleri. Aí a pergunta é para o senhor Caleri, o que é mais importante, Caleri? Porque, desculpa, não tem como fazer outra leitura. A leitura, ela é óbvia, é clichê que você vai ver em outros canais, mas eu não vou ficar caçando leitura que não existe para ser o diferentão. Caleri, você colocou o seu objetivo pessoal de artilharia do Brasileirão à frente do objetivo que deveria ser primário, que é a vitória do São Paulo, que é o São Paulo escalar tabela. Então essa conta, a conta do empate de hoje, fica lá as entradas, tá? Quem paga as entradas para mim é o Jandrei, porque também o gol que você tomou, hein, Jandrei? São Paulo não tem goleiro, né, gente? A nível do São Paulo, pelo menos, não tem. Ah, o Jandrei salvou depois. O negócio é o seguinte, meu parceiro. A bola que ele salvou depois é obrigado um goleiro com a camisa do São Paulo pegar. O que não pode é tomar o gol que tomou. A bola que entrou, ela é uma bola simplesmente lamentável que o Jandrei tomou o gol. Essa que é a grande realidade. Pra mim, uma baita de uma falha, ganhou ponto no Cartola, deu assistência pro jogador do Avaí marcar o gol contra o São Paulo. Lamentável, o São Paulo não tem goleiro de nível do São Paulo Futebol Clube. Mais uma vez, né? A posição que tá amaldiçoada pós saída do Rogério Ceni. Então, Jandrei, você paga as entradas, porque quem tem que pagar o prato principal, a conta do prato principal, é o Caleri, que vai bater um pênalti que não era pra bater o pênalti, né? E depois perde um gol feito no final da partida. Tá? É o melhor jogador do São Paulo, é um jogador super identificado, gosto pra caramba do Caleri, mas assim, gente, entre gostar e passar pano, não é a desse canal, não vai passar pano. Caleri, a conta maior você paga, tá? Pode passar o seu cartão de crédito aí, que deve estar cheio da grana, o cartão que tá estourado é o meu, o seu tá ótimo, então paga a conta aí desse empate ridículo que poderia ter levado o São Paulo a primeira colocação, pelo menos temporária ali, né? O Corinthians depois vinha a vencer, tomaria a primeira posição do São Paulo, amanhã deveria perder, mas o São Paulo já cai aí para quinto, sexto lugar e a tendência é que ainda possa perder mais posições de um empate entregue. Repito, quarto empate entregue, o São Paulo era para ser líder disparado de um campeonato que, obviamente, infelizmente, não vamos vencer, mas o São Paulo também se esforça para tirar qualquer esperança de criar ilusão no seu torcedor. Felizmente, um jogo ridículo do São Paulo, principalmente no segundo tempo. Aí o time sentiu, né? O time não conseguiu mais fazer nada. O Avaí merecia a virada, inclusive, no segundo tempo. Temos que agradecer a São Copete pelo São Paulo não ter perdido essa partida aí, tá?
Bom, destaque positivo da partida, para mim o Gabriel Neves foi o melhor jogador do São Paulo na partida e o Miranda. São os jogadores que se salvaram na partida aí do São Paulo. De resto, todo mundo muito mal e para mim os piores, Caleri e Jandrei, tá? Mas vamos falar, pessoal, daqui para frente, e eu quero falar agora um pouquinho sobre a entrevista coletiva do Rogério Ceni. Rogério Ceni saiu atacando todo mundo. Ele atacou a imprensa na entrevista coletiva, ele atacou o departamento médico do São Paulo, que eu já vou ler aqui pra vocês, abrir aspas pra ele, e colocou o Jandrei, meu irmão. O Rogério Ceni colocou o Jandrei no meio do fogo. Vamos abrir aspas pro Rogério aqui. O Rogério foi questionado, gente, sobre o gol que o São Paulo tomou. Aí ele falou o seguinte, ó. Falha de marcação com 30 metros de distância... 30 metros de distância tem que deixar chutar mesmo, a não ser que não possa chutar mais no gol. O Miranda foi bem, o sistema foi bem. Citando sobre o chute. Primeiro, a análise do Rogério não está errada. Eu acho que não dava para não deixar chutar, viu? Foram recuando também, isso é outro papo. Mas assim, um goleiro que solta uma bola no pé do cara com 30 metros, a análise do Rogério está certa. Se fosse um papo de bronca, aí vem a segunda parte. Entre ele, Jandrei e os jogadores. Na entrevista coletiva, Rogério, eu acho que é uma exposição desnecessária. Porque você deixou claro ali, ó, com 30 metros, tem que deixar chutar mesmo, ou não pode chutar no gol. Pra mim, você ridiculariza o Jandrei. E não pode ridicularizar o Jandrei que pague pelos erros dele, mas eu não acho bacana o treinador fazer isso. Não acho que acrescenta absolutamente nada. Até porque, Rogério, quem pediu o Jandrei para o São Paulo foi você. E em jogos que ele estava sendo elogiado, você fez questão de falar que a indicação foi sua. Hoje você manda dos 30 metros, então divide a culpa. Você dividiu o mérito aquela vez, divida a culpa também. Para mim, você foi muito infeliz de expor o Jandrei como expôs. Tá? Não concordo com isso, com o modo, tá? Topê da vida com o Jandrei, já falei que pra mim não é goleiro do São Paulo precisa contratar outro goleiro e, enfim, só que a maneira pra mim você expôs desnecessariamente o Jandrei, tá? Discordo totalmente do modo que você agiu. E aí você foi e falou ainda do departamento médico do São Paulo, sobe de novo o Rogério Ceni aí, ó. Ele foi questionado sobre a volta do Nicão e do Colorado, né? Se tem prazo. O Rogério falou assim, ó, isso aí você tem que entrevistar o departamento médico do São Paulo. A minha previsão é 0. Né? O Rogério que vive trocando farpas com o departamento, ok, eu acho que em certos momentos que ele expôs, tinha que expor o que estava acontecendo lá. Aí teve um certo momento da entrevista que ele falou que a imprensa deveria parar de atrapalhar o trabalho ali, que fica colocando as câmeras perto, onde ele tem que se mexer. Enfim, a culpa é de todo mundo, menos do Rogério Ceni, né? Que treinador que eu, já vou deixando claro aqui, gente, que eu sei que até sou minoria há algum tempo, mas eu quero a sequência do trabalho, não quero demissão do Rogério. Deixa aí, aliás, nos comentários, enquete aí pra vocês hoje. Rogério Ceni deveria ser demitido ou não do São Paulo? Pra mim não, nem passa pela minha cabeça. Mas pra mim é uma entrevista onde você sai atacando todo mundo e eu não gosto dessa postura. Achei que passou do ponto. Elogiei outras entrevistas suas onde você expõe problemas do São Paulo, mas achei desnecessário, achei que passou do ponto, achei que todo mundo tem culpa menos você. Quer outra? O Reinaldo tem autonomia. Se foi quem deixou o Caleri bater foi o Reinaldo, eu não tenho nada a ver com isso. Meu irmão, coloca a ordem na casa, é você que manda. Na hora ali, Rogério, faltou você sair gritando. O que tá pegando aí? Por que o Reinaldo não vai bater? Tá sem confiança, Reinaldo? Se o Reinaldo falar, tô sem confiança, beleza, passa pro Caleri, passa pro Luciano. Mas foi isso, Rogério? Você fugiu dessa questão, você entrou na questão do sem confiança. Foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. Sabe o que aconteceu? O Caleri pediu pra bater o pênalti porque queria ser artilheiro do campeonato. E você não deveria se omitir como treinador do time e deixar isso acontecer. Então você tem parcela de culpa nisso também. Bate no peito, fala das suas culpas, para de atacar a imprensa, para de expor o goleiro que você pediu. Goleiro que também você pediu no São Paulo, né? Então é assim, ataca muita gente e fala pouco do que poderia fazer. Como, por exemplo, por que não colocou o André Anderson em vez de colocar o Éder? De novo, a preferência pelo Éder que não joga nada. Então, Rogério, tem muita coisa a você melhorar, tá? Para de reclamar e começa a melhorar também, tá? Jogo do sábado, não acho que você teve culpa no resultado, nada disso, tá? Falei isso, inclusive, na live. Agora, a sua entrevista, eu não tinha visto a entrevista, né? A sua entrevista é uma catástrofe.
A sua entrevista é uma catástrofe e é ruim. E aí depois você começa a ter fama de perder ambiente, você não sabe por quê. A exposição ao Jandrei, não estou defendendo o Jandrei, que já falei que tem que pagar a conta do empate. Mas a exposição ao Jandrei passou do ponto, hein, Rogério? Passou do ponto. Se ele não é goleiro para o São Paulo, por que você pediu? É a sua especialidade, não é? Basicamente isso daí, gente. E aí, pessoal, para a gente arrematar o vídeo e fechar o assunto, para não se estender tanto, o que o Rogério tem que parar com esse negócio de o meu foco é o Campeonato Brasileiro? Meu irmão, esqueça o Campeonato Brasileiro. Claro, pode ficar entre os 6, pode, porque o São Paulo é bom? Não, porque todo mundo é ruim igual. Aí pode ficar entre os 6. Mas as 3 primeiras posições são proibidas para o São Paulo porque elas serão ocupadas por Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, não necessariamente nessa ordem, mas é uma tendência óbvia e por motivos óbvios também, que eu não vou nem discutir aqui, né? Mas esqueça, cara, entenda a realidade do clube. Torcedor do São Paulo, convido, eu sei que é pouco para nós, pessoal, eu sei que é humilhante para nós, mas o único título que o São Paulo tem condição de vencer é a Copa Sul-Americana. Então, pelo amor de Deus, para matar um pouco da fome do São Paulo, quando você tá com fome, você quer comer picanha, você quer comer uma lasanha, mas não tem. Não deixa de nos dar esse pãozinho seco, pelo amor de Deus, e foquem a porra da Copa Sul-Americana pra gente ganhar. Desculpa se alterar, gente, mas, sabe, é preciso entender a situação do clube. É possível ganhar a Copa Sul-Americana. Possível porque tem times fracos, mas vai precisar de muito mais vontade de ganhar do que isso, que tá jogando. Tá? Vai precisar de muito mais vontade, mas é possível. Então, torcedor do São Paulo, o foco precisa ser a Copa Sul-Americana, tá? O foco precisa ser a Copa Sul-Americana, não tem outro caminho. Se você quiser gritar é campeão este ano, isso é uma opinião minha, tá? Não é uma análise da verdade, quero ouvir a sua também. Desta maneira, pessoal, encerramos mais um vídeo, desejando um santo domingo para você, que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o like para fortalecer. Grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.